Nós vamos conversar hoje sobre encontrar sua voz no transtorno saudades, Lili, no transtorno mental. A Paula é minha irmã e ela tem muito a falar aí desse assunto. Ai, ela entrou, peraí. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Ludmila! Ai, meu Deus, vamos ver. Paula, foi? Oi, 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 tudo bem? tudo bom? Bom, eu tava falando aqui que vou começar a apresentar a live. A gente vai falar sobre encontrar a sua voz, encontrar o seu propósito, a sua força de produção dentro do transtorno mental, dentro de pessoas que têm que conviver com o transtorno mental. E a Paula é minha irmã. Há quantos anos já, Paula, que você convive né, assim, entendendo que você tinha um transtorno mental? Olha, o primeiro diagnóstico foi aos 19 anos, então tem uns 20 e poucos anos por aí. Então, assim, ela tem muita estrada nesse assunto e tem muito a dizer, né, para quem também passa por isso, nesse momento aí de pandemia, muita gente descobrindo aí uma depressão, uma síndrome de pânico, e ela tem muito a contribuir. Por isso que eu convidei. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria que você contasse, Paulinha, como foi que você tomou consciência de que o que você tinha, os incômodos que você tinha, se tratava de um transtorno mental. Então, boa noite a todo mundo. É um grande prazer eu estar aqui, podendo dividir um pouco da minha história, falar um pouquinho de como conviver com transtorno mental e mesmo assim você ter uma vida produtiva, uma vida ativa, né? Bem, eu comecei assim. Na verdade, a Carola participou muito desse processo, né? Eu não tinha ainda consciência, mas desde a minha infância e adolescência que eu recebia alguns estigmas que já apontavam para isso, né? Mas como na década de 90 isso ainda era um tabu muito grande, para os nossos pais era uma coisa muito complicada, né? Porém, eu lembro muito do dia em que eu realmente vi que algo estava totalmente errado. Eu tinha 19 anos, eu fazia cursinho pré-vestibular no Rio de Janeiro. E eu briguei com. Eu estava lá no Rio, briguei com um namorado que eu tinha na época e peguei o ônibus para casa. Simplesmente, nessa hora, me veio uma dor tão grande, mas tão profunda, que eu queria acabar com a minha vida naquele momento. E não havia nada que fosse parar. E eu literalmente tentei, foi a minha primeira tentativa de suicídio. Eu tentei me jogar da ponte Rio-Niterói. Eu liguei para o meu irmão me despedindo. E esse foi o início de toda essa jornada com um transtorno mental. Foi ali que você tomou consciência e admitiu para si mesma que você precisava se tratar e precisava de ajuda, né? Sim, É, Bom, e esse tratamento e essa ajuda leva um tempo, né, Paula? A gente sabe que não é fácil até você encontrar bons profissionais que entendam o seu caso, que cheguem num conjunto de medicação que realmente vai te ajudar. Então, foi um longo processo. Mas, assim, a gente adiantando um pouco, né, que nosso intuito aqui é justamente de trazer né, um conforto para quem se sente de alguma forma mal. Como é que foi para você, assim, dizer, bom, eu tenho essa questão e agora eu preciso continuar caminhando, né? Como é que eu vou fazer para levar uma vida, para continuar caminhando com a minha vida, apesar de ter essa questão que, né, a gente sabe que pode trazer alguma dificuldade. então, como
isso veio de uma forma tão forte, né, aos 19 anos, aí começou uma batalha em que eu não tinha muita escolha, porque no meu caso, era um caso de vida ou morte. Então eu realmente fui a fundo, né, de vários tipos de tratamento, terapia, fui a vários psiquiatras. Então, gente, é o seguinte, é muita paciência. Mas você chega lá, tá? É, não pode É um perder a caminho, esperança, né? sim, é um caminho de muito aprendizado, né? E é bom que Inclusive, você falou também, Paulinha, assim, que o seu caso realmente foi ao extremo, né? A gente está falando assim de uma situação que era muito grave. Mas, né, tem pessoas que convivem, que às vezes sentem até uma tristeza, não entendem muito bem o porquê, um desânimo, sem explicar, enfim, você sabe falar mais do que eu. E consegue identificar isso não é apenas uma tristeza, tem algo além disso que eu preciso de ajuda para continuar vivendo de uma forma mais saudável e tal. É, assim, para essas pessoas, né, que precisam continuar acordando, trabalhando, se relacionando com outras pessoas, como é que você pode. A consciência do problema é muito importante, mas a partir do momento que você tem consciência, quais são assim, as dicas que você dá para a pessoa caminhar, sabe? Agora eu vou e vou me cuidar. Como que ela pode se ajudar? então, na verdade, esse caminho, na verdade, para eu poder ser funcional, né? Como mulher, como ser e tendo transtorno mental, aconteceu mais ou menos há 8 anos atrás. Porque o que acontece? Eu nunca me encaixei numa forma de espiritualidade, tipo o catolicismo, a Umbanda, eu nunca ficava numa coisa só, né? Eu queria mais, eu queria uma explicação maior para tudo isso que eu sentia, além do psiquiatra, além do terapeuta. Eu sempre busquei muito isso. E há 8 anos atrás, eu entrei num curso, né? Onde eu comecei a obter respostas que começaram a amenizar um pouco e a fazer mais sentido para mim, porque isso é uma busca muito pessoal. Você não pode generalizar. Ah, vai por esse caminho que... Não, é você com você. Então, nesse curso, o nome do curso Curso em Milagres, eu comecei a ter um entendimento mais amplo do que eu tinha. E com isso eu fui ficando mais calma. Com isso eu fui começando a olhar para o meu transtorno sem medo. Comecei a conversar com ele, a dialogar com ele. E bem, já que a gente tem que coabitar, né, no mesmo espaço, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser essa relação? Então foi há 8 anos atrás que eu comecei a buscar estas respostas. Entendi. E aí, a partir de então, a coisa, assim, porque assim, você não ficou. Eu lembro que você buscou muitas coisas, né? Muitas terapias, sempre. Sempre muito curiosa e tal. Então, você acredita que a partir do momento que você aceita a questão e passa a tentar se aprofundar no que vai fazer melhor para você, porque não tem né, uma solução comum para todo mundo, você acha que já fica um caminhar mais leve, né? Só pelo fato de você entender que você está fazendo algo para melhorar e para sair dessa dor profunda, né? Sim, por exemplo, só um fator. Esse curso em específico, ele me deu uma explicação sobre esse sentimento suicida, dessa questão de eu querer me suicidar. Eu me sentia tão culpada com isso, me sentia tão que eu não valia a pena. E ele me deu uma explicação que fez tanto sentido para mim, que foi uma questão que eu consegui, sabe, eliminar de mim. Eu consegui, sabe, me desculpa, assim, pedir perdão, me acolher e entender que aquilo foi uma fase. Então, isso é um exemplo, sabe, do que eu consegui buscar através desse curso para poder continuar a minha vida. Por isso que eu falo que é tão pessoal e tão íntimo. Essa luta com transtorno, essa convivência com transtorno mental. Sim. Aí, nesse momento que você encontrou, né, uma terapia, algo espiritual, algo que te fizesse bem e que fazia muito sentido para você. Isso além, né, do tratamento que você fazia com Sim. psiquiatra, com psicólogo e tal.
Aí você encontrou. Como é que foi para você, Paula, encontrar valor nisso tudo? Porque assim, o que eu mais admiro em você, né, além de ser minha irmã, mas é que eu acho que você tem uma noção de valor em tudo que você passa, né? Então, assim, quando você pensa assim, não é à toa, eu estou aqui por um motivo, eu estou aqui por isso. E como é que é? Como é que é encontrar esse valor, né, dentro dessa confusão toda que a gente está passando, desse momento tão confuso que a gente está passando agora e que você passou aí com, né, tem momentos também que volta, que passa com transtorno mental. Como é que é esse processo de você olhar para a sua vida, olhar para as suas questões e ver valor nisso? Então, quando você acha, né, um coquetel que realmente equilibra você, juntamente com uma terapia, com uma busca espiritual, ou com uma busca por um exercício físico, enfim, você começa a querer sair daquele lugar de vítima, sabe? Porque eu estava numa situação muito confortável para mim. Eu tinha um marido que me apoiava muito e não pedia nada em troca, assim, que eu trabalhasse ou que fosse, ou que eu fizesse algo. Eu poderia ficar naquela situação. Mas quando você começa a se reequilibrar quimicamente, né, e psiquicamente, você começa a ver, bem, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu posso ser mais que isso. E foi aí que veio essa coceirinha e eu abri o meu negócio de cupcake. Foi quando eu vi que eu tinha algo a dar, né? Não é o que eu ia fazer, não era o que eu ia fazer no futuro, mas era um começo. Eu vi, eu tenho Sim. algo para dar, eu tenho algo de valor, eu tenho algo bom, porque as pessoas gostavam e eu tinha, né, aquela resposta, e eu via, poxa, eu tenho valor, eu sou boa em Você alguma fez coisa. algumas tentativas, né, profissionais, você tentou se encaixar em algumas funções em outras empresas que não te preenchia, né? Pelo contrário, aquilo te causava mais ansiedade. E aí você, dentro do que você estava vivendo, você pensou em empreender. E aí começou a empreender com o cupcake. Aí conta como é que foi a sua experiência com o cupcake. Era muito gostoso, porque eu trabalhava com um lado lúdico. Eu gosto muito disso, né? Das cores, da massa, o trabalho manual para mim, apesar de eu não ter muita habilidade, mas eu gosto disso. Eu gosto também da cozinha. Então, assim, foi um processo que foi muito rico para mim, sabe? E principalmente de ver que eu posso fazer algo e pode funcionar. Uhum. Mas, como toda bipolar e borderline, né, não era ainda aquilo. Eu ia tentar mais um pouco até realmente me encontrar. Mas é aquela questão de sair da função passiva de vítima e ficar naquele E lugar. para uma produção, né? E por um, Conseguir uma produção. é, E foi aí que você começou a ver alguma cor, né? Assim, diante da vida e do que você poderia fazer, né? E aí fala, aí você fez o cupcake. E como é que você encontrou? Não deu certo. E como é que você fez para você encontrar a sua voz, né? Que é o tema da nossa live. Assim, o que você poderia fazer que trouxesse para você um sentimento de propósito, de que você estava fazendo algo que você nasceu para isso? Como é que foi esse encontro aí com o seu propósito? então, né, diante de tantas tentativas, e nesse período, né, na verdade eu fui internada 4 vezes. A última vez, ela foi uma internação domiciliar. E depois disso, eu comecei a parar e pensar muito sobre o que eu estava vivendo. E eu tinha muito esse apoio dessa visão mais holística e espiritual da vida. E eu Só para comecei a... as pessoas entenderem, Paulinha, porque assim, a Paulinha, gente, quando a gente fala internação, é porque ela chegou assim né, lá no fundo do poço. Ela estava com tanta dor, né, com tanta angústia, que ela não estava mais conseguindo caminhar. E hoje ela está aqui, linda, maravilhosa, produtiva e amor da minha vida. Mas ela chegou algumas vezes nesse lugar e ela conseguiu sair.
né? Então, isso que é lindo da história dela, né? E a vida, né, a gente vai entendendo que não é uma linha reta, né, Paula? A gente Não, é uma vai, espiral. a Ela gente, vai é uma em cima. espiral. E aí, numa dessa última queda que você teve, que aliás, né, o seu marido foi incrível, esteve com você muito junto, né? E aí você já tinha feito o cupcake, foi após o cupcake, e a Amanda tá aí, ó. Oi, mulher! É, E aí, Paulinha, aí você, como é que foi para você encontrar depois desse breakdown aí que você teve, o seu propósito? Então, aí eu comecei a refletir sobre tudo que eu vinha passado. E aí nasceu o meu canal no YouTube, o Livre Leve Doida, aonde eu contava a minha experiência de uma forma que eu não via nas redes sociais, de uma forma responsável, didática, sobre o que é o transtorno mental de alguém que vive isso 24 horas. E eu, assim, com as respostas, as interações que eu tive, foi uma coisa que me alimentou a minha alma de uma forma que eu falei, é isso. Eu faria isso de graça para o resto da minha vida, essa interação e contar e receber esse feedback de estar ajudando, né? É impressionante como ajudar, né? Às vezes a gente não pode ajudar com valores, mas quando a gente consegue ajudar com conhecimento ou com uma palavra que a gente saiba, né? É impressionante como isso preenche a gente. É muito bom. E aí você sentiu essa força nessa troca na internet. Isso. E para você ver, né? Como o digital também pode ser é, muito bom, né, para as pessoas, porque abre um lugar de troca também, né? Eu lembro que você começou o Livre Leve Doida e o nome já diz muito, né, da sua voz, dessa voz de, né, não, eu sou persistente, eu não tenho vergonha, eu vou com tudo mesmo. E e aí, como eu lembro que no início foi difícil, né, Paula? Assim, mas você sempre foi muito persistente. Como é que foi o seu caminho aí até você encontrar uma primeira conexão de uma pessoa que realmente estava vendo ali seu trabalho profissional e que quis chamar você para uma ajuda? Como é que foi? Então, eu comecei, o canal não tinha muita interação, aí o tempo foi passando, né? E aí as pessoas começaram a fazer, começaram a falar, falava um comentário aqui, um comentário ali. E aí eu engravidei, né? Eu engravidei, veio o Dudu. Eu tive depressão pós-parto, foi muito E difícil. você teve todo um preparo anterior para ter o Dudu, né? Você teve Foi. quantos anos antes de ter o Dudu que você Todos 3 anos desmamando, de o todos que não os podia remédios? tomar. É, E aí tentando engravidar, e até que veio o Duduzinho lindo, é. maravilhoso. E E aí aí, fala. e aí eu tive o Eduardo, e foi quando a Eduardo veio, tive a depressão pós-parto, e ele foi quando ele fez 1 ano, a gente entrou no dia seguinte em lockdown. Uhum. E aí eu passei a intensificar o canal fazendo live toda semana. E aí veio a ideia do coach. Gente, parece que foi anos atrás, você tá falando, foi ano 2 passado. anos. Nossa, tem muito pouco tempo, né? E E aí aí você quando eu começou a comecei fazer live todo dia. isso, aí quando eu comecei a intensificar, as pessoas começaram a me procurar novamente com mais força, contando mais e eu ajudando mais. Eu tenho até um seguidor, Miguel, que está sempre nas lives, é um menino maravilhoso. E eu ajudei ele. E isso foi me alimentando, e o curso de coach me ajudou muito nisso também, a entender muita coisa. E aí eu me formei em coach e, Ano e passado também. no comecinho da pandemia também. Porque você E entendeu que passei o coaching você poderia interagir melhor com as pessoas e talvez sugerir exercícios melhores para essa a abrir o pessoa. leque, Ah, entendeu? para E quê? abrir o leque de uma forma mais profissional e poder dar a essas pessoas tanta coisa que eu carregava, que na verdade eu via o meu transtorno como algo muito precioso, algo que eu poderia auxiliar outras pessoas que estavam começando por esse caminhar, né?
Sim. E aí eu tive a minha primeira cliente, ela morava em Portugal, e aí eu comecei. Aí veio a Márcia, vieram outros, e eu Ai, tô hoje aqui super feliz e... e como é que tá como é que foi para você a quarentena, né? Foi difícil para todo mundo, mas eu imagino para você, depois que o Dudu nasceu, você retornou com a sua medicação? Como é que você fez? Com a Então, eu química, né, no seu corpo? consegui ficar com uma medicação, tá? Que eu poderia tomar na gravidez e após. E quando eu entrei em depressão pós-parto, o que eu fazia? Eu tomava um outro remédio, ficava 12 horas sem amamentar, aí Hum. depois voltava a amamentar. Isso tudo com total apoio da minha psiquiatra, a gente fazendo várias consultas, um acompanhamento muito presente, mesmo online, sabe? E Uhum. ficou tudo bem. E aí, mas mexeu muito com você o fato de você ter que ficar em casa, sem sair, essas notícias todas horrorosas. Como é que Olha, você eu falo, classifica aí Paula na pandemia? pra mim, eu vou ser sincera, não mexeu tanto. Por quê? O que todo mundo está sentindo dessa questão de ficar trancafiado, com medo, né? Tudo isso, eu já sinto isso, já senti isso há muito, muito tempo, né? E eu comecei a me blindar. Eu comecei a tentar fazer bem. A gente está nessa situação, eu não posso pirar, eu tenho um neném comigo. Como é que eu vou lidar com isso? Primeiro que a minha psiquiatra falou, para de ver jornal, para de acompanhar essas coisas e vai viver sua vida. Então, eu comecei a fazer esse curso, fiz outros cursos, comecei a Você foi cozinhar em casa produzir. novas. Né? Então, assim, a gente está vendo que produção, gente, é a solução. Entendeu? Começou a se sentir mal, sai da cama e vai fazer alguma coisa, né? Porque E senão não coisas dá. que lúdicas, sabe? Fiz muito pão, que o processo do Eu pão lembro, é. você fez pão, Lembra? verdade. Mas Lembro. isso tudo pra mente, sabe? E porque hoje eu falo, a coisa mais importante para mim é a minha saúde mental. O resto a gente vai lidando, sabe? E isso, então eu tento alimentar com coisas positivas. Eu tenho um recurso que eu uso um sinal de trânsito para ficar me policiando. Eu tô verde tá legal, amarelo, começa a já ficar de atenção. Pega o telefone da doutora Glória, vermelho, aí o negócio já tá ruim. Para Você poder. sente que ao longo do tempo, né, já são 20 e poucos anos, você hoje já consegue, assim, responsavelmente se responsabilizar pelos seus estados, assim. Se você sente que Sim, você está ficando muito mal, você sente segurança em você para apertar um botão lá com o seu médico e falar, não, a gente precisa aumentar talvez a medicação aqui, ou aumentar né, a quantidade de sim. atendimento. Você Eu sou hoje já consegue ter um pouco mais de controle sobre o seu transtorno. Eu já tive uma fase de negação que eu não queria mais tomar remédio. Eu já propositalmente não tomava a dose necessária. E hoje eu sou grata por ter essa medicação à minha disposição. Entendeu? Eu tenho ferramentas que para me acalmar. Isso tudo requer tempo e tudo você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Quando você vê que você não está conseguindo lidar, é ligar para o psiquiatra. Não É tem amor, outro. né, Paula? Tem que ser honesto, tem que se amar muito, né? Assim, é um cuidado que você tem que ter com você, né? Para não deixar a peteca cair, a coisa piorar. Eu acho que é aprender, né? Ter um auto-amor muito forte, né? E então, assim, se a gente pudesse resumir, né, faltam 5 minutos aí para terminar. Se a gente pudesse resumir para as pessoas quais seriam assim os pontos, né, Paula, para a pessoa sair do desespero e começar a enxergar uma luz nesse caminho dentro do transtorno mental e entender que dá sim para você viver uma vida feliz, repleta de alegria e de felicidade e produtiva, né? Eu adorei isso que você falou, de sair da passividade e ir para a produção. Se você pudesse resumir para as pessoas, qual seriam os conselhos? Assim, primeira coisa Seja gentil com você. Respire fundo.
vai ficar tudo bem. Primeiro lugar. E o segundo? Busque ajuda. Assim, tá muito triste, isso não é frescura. Porque você pode ir no psiquiatra e ele vai falar, não, você vai ficar bem, você não precisa nem tomar remédio. Não tem esse medo de ir ao psiquiatra, não tem, vamos parar com esse tabu, com esse preconceito, né? Que é mimimi, que é qualquer coisa. Não, se respeite, se escute. E o último que eu posso dizer é o autoconhecimento. Sempre. Ai, muito bom, muito bom. E essa busca também te fez muito bem, uma busca espiritual também, né, Paula? Muito, eu digo que é o quadripé da abundância, né? É o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Nós Não, temos que repete estar aí, sempre como é que é? É o quadripé da abundância. É a parte espiritual, emocional, mental e física. Viu, gente? É isso. Eu acho que você conseguia. A Lili falou, a Paulinha arrasa demais, arrasa mesmo. Ah, é? Ó, Você tá dando um coraçãozinho legal. banho, bate um bolão, porque olha, não é fácil. Não é fácil. A Paula conseguiu, hoje ela consegue assim criar o filho dela super bem, consegue administrar, né, a Paula, dentro de tanta, né, de tantas coisas, você está conseguindo administrar a sua vida muito bem, né? É um orgulho, é um prazer. Eu amo tanto você. Aí, E ó, eu sou muito grata de ter você como irmã e poder ter sido testemunha do seu caminho, porque você é demais. Parabéns. você também, Gente, te amo. então é isso. Eu acho que a gente rapidinho, né? Mas é só para trazer. Eu acho que a sua história é tão interessante que pode ajudar muita gente também, né? Que precisa de força, precisa encontrar um caminho e muitas vezes está perdido. Então tá bom. Um beijo, boa Poxa, noite. Espero boa que vocês tenham noite. gostado. Tchau, gente.